Vamos falar aqui, a partir de agora, com o procurador-chefe do Ministério Público do Trabalho em Alagoas, Dr. Rafael Gazaneu. O nosso assunto era para ter ficado, na verdade ele era para nunca ter existido, mas existiu, mas era para ter ficado lá, uns 2 séculos lá para trás. Só que a gente vivencia isso como se estivéssemos 2 séculos lá atrás. Só que a gente tem internet, a gente tem rede social, agora todo mundo está, entre aspas, civilizado. E eu fico lembrando de, há muito tempo atrás, doutor Rafael, quando a gente conversava, no início mesmo, do combate ao trabalho escravo da cana de açúcar. Porque a gente tinha uma tradição muito forte do escravo na condição da cor negra e no engenho. E de como isso avançou década após década, entrando aí nos outros séculos, de modo que a gente ficou muito pensando nisso. A gente não sabia que uva também tinha o mesmo, né? Quando você espremia a uva, espremia a alma de alguém junto com ela, e no vinho, as parreiras eram testemunhas de algo degradante, algo asqueroso para os dias atuais. E o Ministério Público lá teve que se mobilizar, se movimentar, e se movimentou. E a gente aproveita aqui para destacar a importância que cumpre os Ministérios Públicos Brasil afora. Doutor Rafael, é um prazer tê-lo aqui no CBN Maceió. Prazer é nosso. Bom dia, Elias. Bom dia, ouvintes da CBN. É uma honra sempre muito grande estar aqui conversando com você e com os ouvintes da CBN, tratando de um assunto que tem, não devia ser, mas infelizmente a gente tem que discutir, tem que debater, tem que trocar ideias para que as pessoas que estejam nos ouvindo tomem consciência desse problema, né? desse grave problema, que teve esquecido, Elias, nos últimos 6 anos. Acho que é bom a gente frisar isso. Nos últimos 6 anos praticamente não ocorreram operações, né? Operações dessa grandeza, dessa magnitude, que felizmente retornaram nesse ano, né? É bom que a gente lembre sempre, Elias, que essas operações têm que ter muita organização. Por quê? Muita gente me pergunta isso. Porque você não pode simplesmente libertar o trabalhador, né? O escravizado moderno, contemporâneo, e simplesmente deixar ele ao léu. Você tem que providenciar o retorno desses escravizados à origem. No caso aí das uvas, tinha gente até da Argentina, tinha gente até do Paraguai, né? Fora os brasileiros da Bahia, né? Nordeste, fundamentalmente Nordeste. Então você tem que, toda uma operação que você tem que providenciar o retorno dessas pessoas à origem, tem que documentar tudo para que eles possam receber pelo menos o seguro-desemprego, num primeiro momento, porque eles não podem ficar completamente desassistidos, né? E sem falar na questão jurídica propriamente dita, né? No campo penal e no campo trabalhista, que envolve naturalmente o pagamento dos direitos que foram sonegados. Geralmente não. 100% das situações envolve o pagamento de dano moral individual e também coletivo, né? Essa é uma situação, gente, extremamente grave. Cana-de-açúcar, carvoarias, uva agora, não é? Os parreirais contam mais do que contaram, quem sabe, durante séculos aí, as escondidas, as escuras. Nós temos aí os fogos de artifício, as pedreiras, enfim, coisas que no passado aqui no estado de Alagoas era algo muito presente, mas a atuação do Ministério Público, ressaltos, a partir do Ministério Público do Trabalho, sempre associada a uma série de outras instituições que ajudam nesse sentido, né, doutor? Claro, foi por isso que eu ressaltei isso antes, já como precaução, porque essas operações, como eu disse, tem que ter um mínimo de organização, porque senão não funcionam. A gente já tem experiência nesse sentido. Não adianta chegar lá, encontrar trabalho degradante, deixar o trabalhador ao léu, simplesmente libertar e aplicar multas ao empregador, ajuizar a ação. E o trabalhador vai ficar... Ele precisa voltar para a origem. E o que a gente quer ressaltar, você veja, nesse caso das uvas, né, foram 3 rótulos da maior magnitude no Brasil, né? As vinícolas Aurora,
Salton e a outra, qual foi, meu Deus Garibaldi. do céu? E a Garibaldi. Então são 3 marcas muito conhecidas, né? E muitas vezes muito consumidas, enfim. E você acabou de ressaltar, a gente está consumindo vinho, saboreando essa bebida e não sabe o que está por detrás, né? Por detrás da forma como ela foi produzida. Inclusive, no caso da uva, realmente chama a atenção, porque se diz que a colheita da uva, né, para que o vinho tenha uma qualidade superior, tem que ser feito com muito carinho, com muita... E imagine uma colheita sendo realizada nessas circunstâncias, né? Acordada a chicote, sirenes, sem direito a usar banheiro, choque elétrico, que carinho, hein? Que carinho, né? Talvez com as uvas, não com seres humanos. E pessoas, como eu disse, das mais diferentes origens, né? Do Nordeste, passando por países ali próximos de Santa Catarina, Paraná. Um dado também que eu acho que vale a pena ressaltar é que todos os casos nas 3 vinícolas, Elias, importantíssimo eu acho isso, eram casos de terceirização. Essas empresas, essas grandes empresas, terceirizam o serviço da colheita, não têm o devido cuidado em relação a essas empresas, né, a sua identidade, a sua qualificação, e ocasiona esse tipo de problema. A princípio, eu tenho um olhar não muito generoso em relação à terceirização. Mas a gente não vai discutir isso aqui, porque está na lei, é possível, com a reforma trabalhista isso foi ampliado, foi autorizado, mas as consequências, eu diria até, que não vou dizer na maioria das vezes que eu não tenho dados concretos, mas um número expressivo de terceirização, a realidade é essa. A falta de cuidado do tomador do serviço em relação à empresa que contrata, que termina executando esse serviço terceirizado, não raro, com desrespeito à legislação trabalhista. Não vou dizer da forma idêntica, mas não raro com desrespeito da legislação trabalhista. Então é bom a gente também frisar isso, a questão da terceirização, de como o Brasil quer enfrentar esse fenômeno, né? Esse fenômeno que tem crescido, pejotização, terceirização, terceiros executando um trabalho que era para ser executado no sistema clássico de emprego, e infelizmente é isso que a gente chama de precarização. Enfim, é isso que a gente chama de precarização, de uberização nas relações de trabalho. Agora, doutor Rafael Gazaneu, terceirizar um determinado serviço me exime da responsabilidade? Não, de maneira nenhuma, né? A gente sabe que... vê aí onde está. É por isso que essas 3 empresas estão respondendo pelos fatos que foram praticados por terceiro. Agora, é engraçado que a primeira defesa das empresas é essa. Olha, eu contratei, olha, está tudo legal aqui, está aqui o contrato, e esquece exatamente desse aspecto, que ela é responsável tanto quanto a empresa que efetivamente está prestando o serviço. Então, é importante isso, essas empresas, né? Essas empresas que costumam contratar terceiros, que fiquem alerta, porque, ao fim e ao cabo, elas são responsáveis em segundo grau, né? De forma subsidiária. Então, se essas empresas não têm idoneidade econômica suficiente, quem vai responder vai ser as empresas tomadoras, ou seja, a contratante principal. Bem, doutor Rafael, as informações que nos chegam sobre resgates de trabalhadores no primeiro trimestre de 2023 dão conta de que não teve absolutamente nenhum no estado de Alagoas. Importante, e ressalto mais uma vez, que não era assim. Definitivamente não era assim. Difícil era um mês que a gente não resgatasse. Porque o sujeito ia trabalhar na cana, não tinha água, ou tinha água com lodo, ou não tinha transporte, ou não tinha equipamento de proteção, ou ele tinha que comprar a própria foice. O negócio não era fácil. Definitivamente as coisas aqui não eram fáceis, mas a gente já não encontra. Ou seja, o trabalho deu certo, o chamamento do Ministério Público do Trabalho a outras instituições das forças policiais, dos próprios ministérios públicos em geral, dos municípios, dos empresários, para entender de que esse é um tipo de produto que lá fora, para quem exporta, ninguém quer. Definitivamente ninguém quer, doutor. Exatamente. Agora, vou repetir o que eu disse lá no início. Lembrando que essas operações de trabalho escravo foram reduzidas em muito nos últimos 6 anos. Então, é possível que Alagoas, em algum momento, e eu tenho certeza que isso vai acontecer, que nessa nova programação,
as empresas alagoanas serão visitadas. Eu até agradeço pela parte que me toca, né, pelo elogio. De fato, a situação aqui em Alagoas, se a gente voltar nos últimos 30 anos, ocorreu uma evolução assim, bem relevante, né? Para começar, a carteira de trabalho, né? Era raríssimo no campo, as usinas, né, as empresas desse setor registrarem o contrato de trabalho. Então, só o registro em si já dá um mínimo de dignidade ao trabalhador. Por outro lado, geralmente as pessoas que são contratadas pelas usinas, Elias, elas são daqui de Alagoas mesmo. Então fica mais fácil o contato com autoridades, né? Houve também muito avanço também na questão da segurança e saúde do trabalhador. Não era incomum a gente passar pela uma BR, não precisava ser numa estrada vicinal. E a gente observar trabalhadores sendo transportados na carroceria de tratores. Não era incomum isso há alguns anos atrás, 10 anos atrás. Eu, quando viajo, fico observando. Não vejo, sinceramente, pelo menos nas rodovias principais, né, essa situação que era extremamente degradante, né, você ser transportado sem a mínima segurança. A gente vê muito ônibus, aí eu vou até fazer o registro, já, digamos assim, usados com uma certa idade. Não é velhofobia não, viu, Elias? Mas ônibus para lá de idosos. Para lá de idosos. Pois bem, isso a gente vê, é verdade. Mas, felizmente, aquela situação super degradante de carroceria de qualquer jeito, eu não tenho observado. Então, houve muito avanço aí, porque quando se fala em trabalho degradante, que é uma das situações de trabalho, acabou a gente relembrar, né? Pelo conceito lá do Código Penal, né, o trabalho degradante se configura, né? No primeiro clássico, trabalho forçado. Esse é mais difícil, né, Elias? Não tem mais aquela situação, graças a Deus, né? Lá de 135 anos atrás, na época da abolição formal. É bom que a gente se diga assim, abolição formal, né? Da escravização dos negros. Pessoas sendo submetidas a aqueles castigos açoite e senzalas, né? A escravização moderna, né? Com essa feição contemporânea, como se diz. Então, esse submeter a trabalho forçado, esse eu, sinceramente, desconheço. Eu nunca me deparei com uma situação objetiva. Agora, as 3 outras situações, essa não é tão incomum, que é as jornadas exaustivas, né? A situação de condições degradantes, que a jornada exaustiva estaria dentro desse conceito amplo de prestação de trabalho em condições degradantes, e o último, que é aquele onde existe de forma indireta restrição da liberdade. Como? De forma indireta. Quando você já sai daqui de Alagoas para trabalhar lá em Goiás, lá em Santa Catarina, já com uma dívida, porque o transporte, eles têm a ousadia de cobrar. O cara vai buscar o cara aqui em Alagoas e diz, olha, o seu transporte para lá vai custar R$500. Então ele já chega devendo R$500, imagine. Então, de forma indireta, termina havendo uma restrição de liberdade. E o caso clássico, né, que é aquele do barracão, da venda, né, como se diz no interior, né, daquela venda onde você começa a comprar mantimentos para sobreviver, né, desde higiene, né, sabonete, shampoo, etc, até comida propriamente dita. E vai fazendo a dívida. É o que a gente chama no interior de pendura, né? Vai pendurando ali na venda, chega um ponto que sua liberdade está completamente restrita, porque não há condições de você se livrar daquela situação sem antes quitar a dívida. Então, essa é uma outra situação. São 4 situações, né? Essa que eu me referi, que é o trabalho forçado, mais difícil de se configurar, e as outras 3, que é as jornadas exaustivas, trabalho degradante e restrição da liberdade. Então, nessa situação aí, Alagoas, né? Como é que fica Alagoas? De fato, ocorreram todos esses avanços que eu me referi precedentemente, né? E aí eu gosto de registrar que a gente tem uma participação disso no MPT, mas também não podemos esquecer do trabalho da antiga DRT, né? Hoje SRTE, um grupo muito ativo, da própria Justiça do Trabalho, porque à medida que a Justiça do Trabalho foi para o interior, né, tornou a prestação judicial mais célere e mais próxima, né? Então houve essa interiorização da Justiça do Trabalho nos últimos 30 anos. O TRT fez 30 anos agora, né? Esse ano. 30 anos de TRT. Então isso também apressou o julgamento das causas, né? Então todo esse conjunto de instituições trabalhando fizeram com que
ocorressem todos esses avanços, né? E no caso da cana-de-açúcar, né, que também os problemas ocorriam com mais frequência na época da colheita. Pode olhar, que o sistema, a gente vai e volta, vai para a colheita, né? E essas questões mais graves, pelo menos a gente não tem visto com tanta estridência. Mas não temos dúvida de que existe, Melissa. Porque não só são as usinas, né? Tem os fornecedores de cana-de-açúcar. Então, sim, claro. Então, claro. Certamente, se procurar, vai achar condições. Forçou, né, uma mecanização da colheita também, se diminuiu o número de trabalhadores, o número de... A posição ficou um pouco menos comprometida, mas o que não significa em absoluto que em algum momento aí as coisas saiam daquilo que é razoável. E isso tudo passa por um enfrentamento. E esse enfrentamento vai existir, viu, gente? Novamente. A gente vai fazer aqui um breve intervalo, mas vai voltar a conversar com o procurador-chefe do Ministério Público do Trabalho sobre trabalho escravo, sobre um tema, né, que está bastante frequente agora, porque o que já era muito ruim no campo, ele tem se manifestado muito ruim também na cidade. O assédio moral no trabalho e assédio sexual no trabalho, parece-me que o número de casos explodiram. As pessoas começaram a denunciar, começaram a procurar o Ministério Público do Trabalho, a Superintendência do Trabalho, de modo que essas coisas precisam ser novamente revisitadas. Aliás, grande oportunidade para os legisladores que estão nos ouvindo colocar alguns artifícios, alguns elementos legais para subsidiar quem está no campo, no dia a dia dessa luta. Definitivamente isso precisa ficar mais duro. Não é possível que você faça o que bem quiser com o trabalhador. Não quer o trabalhador, demite. Existem métodos para o rompimento desse contrato. Pague as reprimendas que a legislação lhe diz e contrate um outro que você entenda que seja melhor do que aquele que você está admitindo. Mas você não pode humilhar. Você não pode fazer como a dentista lá, não é? Pedir para que todo mundo tire a roupa antes de começar o trabalho. Você não pode pedir para que todos tirem a roupa ao sair para saber se eles definitivamente levaram algo ou não da loja. Essas coisas todas. Botar câmera no banheiro. Câmera com áudio também. Tem que observar, né? Se isso é possível, se isso é legal, qual é a finalidade, o que é que você pretende com isso. Essas coisas todas, gente, passam necessariamente por relações humanas. A gente está perdendo o caráter humano, a gente está ficando mais mecanizado. Como é que é isso? Existem punições para aqueles trabalhadores que não cumprem com as suas obrigações. A legislação não é tão benéfica assim ao trabalhador como as pessoas falam, não. Os trabalhadores estão obrigados a cumprir a sua parte no contrato de trabalho. Olha, a gente continua aqui a nossa conversa com o procurador-chefe do Ministério Público do Trabalho, Dr. Rafael Gazaneu, para a gente falar um pouquinho, falava sobre assédio moral, Dr. Rafael. E, assim, a minha impressão é de que esses casos se multiplicaram como nunca, principalmente nos últimos anos, em face de uma ideia de que o trabalhador está ali e você pode fazer o que bem entender com ele. Dr. Rafael. Graças a Deus esse entendimento tem se modificado, né? O empregador tem que se conscientizar de que ele tem que dispensar ao seu empregado um tratamento digno, humano, né? E nesse sentido não se admite mais a questão do assédio. Mas é como você disse, Elisa, isso é um entendimento recente. Eu tivesse que demarcar no tempo, é coisa dos últimos 10 anos. É coisa do século XX, século XXI, com certeza. Século XX não se falava em assédio moral no trabalho. Então, nesse sentido, o número de denúncias tem aumentado ano a ano, né? Teve aquele período da pandemia, 2020, 2021, que os dados, né, os números terminam sendo desconfigurados, mas em 2022, na Procuradoria, chegaram 225 denúncias de assédio moral. Então, é um número, não deixa de ser expressivo, muito embora em relação ao que a gente imagina que ocorre efetivamente nos locais de trabalho, a gente ainda considera até pequeno. E esse ano, me parece que os números de 2022
irão se repetir, né, talvez até com uma ordem de grandeza mais elevada. Então, realmente preocupante, mas ao mesmo tempo é preocupante, né, mas ao mesmo tempo a expressividade dos números nos dá a ideia de que o assunto está sendo debatido, está sendo comentado, e é por isso que nós estamos aqui, né, Elias? Estamos conversando sobre o assunto. Isso termina conscientizando não só o assediado, mas também até o assediador. Por incrível que pareça, Elias, tem situações menos graves que até o próprio assediador não tem consciência de que ele está se conduzindo de forma ilícita, de forma ilegal. Ele grita, ele trata o seu empregado sem educação de vida, ele chama atenção na vista dos colegas e às vezes até de clientes, sem ter consciência de que aquilo acabou, não existe mais, isso ficou no passado, isso ficou lá no século XX, como eu disse, né? Não se admite mais isso, né? Do ponto de vista prático, doutor Rafael, a gente pode falar sobre algumas situações que podem estar acontecendo agora, nesse momento, em várias relações de trabalho, em vários locais de trabalho, e que tem gente que sabe e pratica porque quer, e que tem gente que não sabe, mas aquilo sim pode se configurar assédio moral no trabalho? Sim. Esses números aí, vejam só, vocês que estão nos ouvindo, são 225, né? Aproximadamente 70% é essa situação que eu me referi antes. Essa é a mais comum. É o trato, né? O trato no dia a dia entre empregador preposto, né? O supervisor, o gerente, e o seu subordinado. Essa é o caso clássico. Infelizmente, essas outras situações tão ou mais graves, né? Relacionadas com orientação sexual, por exemplo, com cor da pele, né? Racismo dentro do ambiente de trabalho, o assédio que eu considero também assédio moral do tipo sexual, os números não são tão expressivos, infelizmente, e a gente sabe que ocorre. Até por questão religiosa. Já chegou denúncia no Ministério Público do Trabalho. O empregador discriminando porque o seu subordinado tem esse ou aquela orientação religiosa diferente. Então, essas situações são minoritárias. O grosso são essas situações que eu me referi de tratamento e também em relação à questão das metas. Você forçar o empregado, principalmente aquele que trabalha por produção, a uma quantidade de uma produção fora do que seria razoável e muitas vezes expondo o empregado para os demais empregados, sugerindo que a pessoa é incompetente, que a pessoa é preguiçosa, que a pessoa não teria uma produção considerada minimamente razoável. Então, essas são as duas situações mais comuns, digamos assim. Olha, então vamos orientar também a você que é submetido a essa situação a como provar, porque isso acontece, muitas vezes fica a sua palavra contra a palavra do empregador. Alguns ambientes, aliás, muitos, a imensa maioria, criam grupos de trabalho no WhatsApp. E aí a gente começa a botar fotografia do cara, olha só, Dr. Rafael Gazaneu bateu a meta, mas o Elias não, ou seja, Dr. Rafael trabalha. Deduz de que eu não trabalho, né? Coisas nesse sentido, apenas para falar isso. Eu trabalhei tanto que dei um cochilozinho no meio do trabalho, a minha foto vai para dentro de um grupo de WhatsApp. Como é que funciona isso, doutor? A gente tem que fazer print mesmo? Eu ia até esquecendo do famoso WhatsApp e outras ferramentas, né, os postos à disposição aí pela tecnologia. A primeira questão do famoso WhatsApp, Elias, é com relação à jornada de trabalho. Não é incomum, aliás, é relativamente comum, os empregadores ou seus prepostos, né, supervisores, gerentes, fazerem cobranças completamente fora do horário de trabalho. Como é que alguém está em casa descansando depois de sair do empreendimento da empresa e fica recebendo ligação, fica recebendo esse tipo de comunicação, que é a mais comum hoje, o WhatsApp, às vezes sábado e domingo. Então é uma coisa completamente fora do figurino legal, né? Que precisa, não tenha dúvida, precisa ser denunciado e está se tornando cada dia mais comum, porque a gente sabe que essas ferramentas facilitam o trabalho. Vamos partir também desse pressuposto, né? Não é incomum, toda empresa hoje vive em reunião permanente via WhatsApp, inclusive lá no Ministério Público é assim, não é diferente. Agora, o que eu não posso é estar acordando a pessoa às 6 da manhã, nem às 5 da manhã, e nem tampouco
demandando ela às 9, às 10 da noite, nem no sábado, nem no domingo, né? Na hora de descanso. Então, todas as situações podem configurar assédio moral no trabalho, lembrando que em certas situações, né, extraordinárias, que não ocorrem frequentemente, não há problema em você ser eventualmente demandado. Agora, o que não pode é se tornar corriqueiro, se tornar uma ferramenta do dia a dia, porque certamente vai configurar o assédio moral. Agora, Elias, aproveitando a deixa, já que você lembrou do WhatsApp, essa mesma tecnologia que permite esse tipo de conduta e de comportamento, ela também pode servir de meio de prova. Porque na medida em que o empregado que recebe esse tipo de cobrança e de demanda fora do seu horário de trabalho, ele pode armazenar, pode gravar e futuramente, né, numa denúncia no Ministério Público do Trabalho ou mesmo no Poder Judiciário, poderá utilizar essa prova como algo para demonstrar a sua alegação da ocorrência do assédio moral. Muito bem, doutor Rafael, eu fico imaginando quem está em home office. Como é que não deve ser? Tem limite. Eu tenho jornada definida no home office, ou porque eu estou em casa, não, você já está descansando aí, rapaz. Qual o problema você trabalhar sábado, domingo, feriado, na praia, no teatro? Não é bem assim não, né, doutor? Não, claro que não é bem assim não. Todo mundo sabe que o chamado home office teve um aumento exponencial agora durante a pandemia, né? O trabalho que era possível ser executado nessa circunstância, foi. Agora, Elias, as condições de trabalho, em princípio, permanecem as mesmas. Se o combinado foi eu iniciar minha jornada às 8, terminar ao meio-dia, com uma hora de intervalo, retomando às 13 e terminando às 18, é nessa hora que eu posso ser demandado, né? Sem falar nas condições mínimas, né? O empregador tem que ofertar as condições mínimas, inclusive em relação aos utensílios utilizados no dia a dia, no seu dia a dia, durante a sua jornada de trabalho. Então, em princípio, no home office, a sistemática é a mesma, é idêntica, e observando essas peculiaridades, tem que ser necessariamente observadas pelo empregador. Inclusive em relação à saúde e segurança, né? Em relação à saúde e segurança, porque esses cuidados mínimos em relação à utilização de computador, da questão ergonométrica, né? Isso tudo tem que ser observado e o empregador tem que estar atento para que não seja amanhã ou depois cobrado por estar descumprindo a legislação do trabalho. Olha só, gente, ambiente de trabalho home office também tem responsabilidade do empregador aí, para que a gente não tenha problemas um pouco mais adiante. Agora, doutor, a gente falou em assédio moral, assédio sexual no trabalho. Tem reprimenda legal? Isso é coisa boba? Isso é só mais um ponto de discussão? Ou isso é muito sério? Pode trazer, de fato, problemas para o empregador? Pode, claro que pode. Quando a gente falou um pouco do assédio sexual, não foi, Elias? Terminamos esquecendo um pouco, mas o número realmente ainda é muito pequeno e a gente sabe por quê. Porque, em regra, a vítima é a mulher, né? E não raro ela não se sente à vontade para denunciar o assediador, né? Por várias questões. Aí entra toda uma questão estrutural, né? Muitas vezes ela, a vítima, se torna sendo a culpada. Por que você foi com aquela roupa provocante? Será que você não deu espaço para ele sugerir certas investidas, né? Quer dizer, ela, né, na condição. E aí entra o machismo estrutural, que a gente não tem condições de discutir isso aqui hoje. O mês da mulher está se acabando, né? Março está se acabando. Foi um momento que muito se discutiu isso, né? Mas essa dificuldade grande que as mulheres têm. E a gente recomenda o clássico, Elias, utilizar a tecnologia, né? Gravar, filmar. Claro que isso precisa ter muita frieza, né? Precisa ter muita programação para fazer isso. Mas é isso que a gente recomenda. Eu acho que a tecnologia hoje está a favor do assediado. Se não tiver condições, a velha prova testemunhal. A testemunhal continua sendo uma prova muito respeitada na justiça do trabalho, porque não existe outra prova.
São as pessoas que viram, ouviram e presenciaram aquela situação. Outras que foram assediadas também. Exatamente. Né? Muitas vezes a conduta é reiterada. Exatamente. E esse tipo de conduta, doutor, pode trazer problemas penais, criminais, problemas cíveis e problema para a própria continuidade da atividade empresarial. Claro, claro. A questão criminal são as figuras penais típicas, né, da importunação e do assédio, e pode chegar até no estupro, né, num caso muito mais grave. São as questões penais. Na questão trabalhista, né, e é muito comum hoje nesse trabalho, é raro, não vou dizer raro, mas uma quantidade muito grande de reclamações trabalhistas, tem lá um itemzinho com algum tipo de assédio que o empregado sofreu. Porque não pôde ir para o banheiro fazer as suas necessidades, porque essa clássica do tratamento desumano, né, indigno entre superior hierárquico e subordinado, e várias situações do dia a dia então, quais são as consequências práticas? Ser denunciado no Ministério Público e o Ministério Público ingressar com uma ação contra o assédio para tentar eliminá-lo e evitá-lo de uma forma geral, e também o recurso à ação individual, que é você buscar no seu trabalho uma reparação pecuniária em razão desse comportamento do empregador. E olha, o dano pode ser até maior, né? Porque você pode, além de reparar individualmente, pode reparar coletivamente se a conduta é reiterada, né? Se nós temos um percentual muito grande submetido a um dano moral, né, doutor, ou a um dano sexual. Sem dúvida. Nós ingressamos com ação recentemente, onde foram identificadas 156 pessoas supostamente assediadas. Eu digo supostamente porque a ação está em tramitação. O pedido de dano moral coletivo foi de 10 milhões de reais, foi isso? Acho que foi, não tenho certeza. Se foi 5 ou 10 milhões de reais de dano moral coletivo. Quer dizer que é uma maneira de fazer com que o empregador se convença de que aquele tipo de comportamento não pode se perpetuar nem se permanecer. Porque ele pode sofrer no bolso, em resumo, né, Elias? O bolso pesando aí na história, né? O bolso fala muito. Fala muito e sente muito também. Doutor Rafael Gazaneu, é sempre um prazer tê-lo aqui. Um ótimo dia. Prazer nosso, Elias. Mais uma vez, obrigado aí pela oportunidade, pelo espaço. Dr. Rafael Gazaneu é procurador-chefe do Ministério Público do Trabalho.